qual é a aula? Pessoal, vamos lá, tá? Eu vou só contar o que a gente tem para hoje, tá bom? A gente terminou lá passada, a gente estava fazendo algumas atividades do livro. Hoje, a gente tem o seguinte, tá? Tá mó calor também. Aqui eu tô morrendo. E olha que eu tô por incrível que pareça, eu tô na serra e eu tô com calor, tá bom? Que nada de frio, tá? Calor do mesmo jeito. Pessoal, vou fazer o seguinte, tá? A gente vai tentar finalizar as atividades sobre os pronomes relativos, que é o que a gente tinha feito aula passada, tá bom? Só que antes eu queria comentar um pouquinho para vocês algumas coisinhas a mais que eu deixei para o final para comentar, algumas curiosidades sobre alguns pronomes relativos, tá? Para ajudar algumas mudanças que aconteceram de antigamente para a maneira como se usa hoje em inglês. E a gente finaliza comentando um pouquinho a questão do simulado, tá bom? Se vocês quiserem, tiver um tempinho, a gente pode comentar um pouquinho. E repetindo, tá? O que eu disse a aula passada. Atividade feita em sala é igual a folga em casa, tá bom? Então a gente vai tentar fazer aqui para deixar vocês mais livres, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar, pessoal. Vamos começar explicando um pouquinho algumas coisas sobre, algumas curiosidades para finalizar sobre a questão dos pronomes relativos, tá bom? E a frequência vocês já podem ir aproveitando e colocando, tá? Aproveitar que senão eu esqueço, porque tem hora que eu sou meio esquecido para isso. Então, colocar seu nome e seu número. Deixa eu ver quantas pessoas vieram. Vieram 13, né? Deixa eu ver. Stephanie, tu estava na aula passada, Stephanie? O Guilherme estava, Yasmin estava, Isabelle? Acho que não. Foi, não lembro de ti. Então eu espero assim. Espero que você não fique voando, porque algumas coisas que eu vou comentar talvez tenha a ver com algumas coisas que eu comentei na aula passada. Tá? Mas qualquer coisa, Stephanie, me pergunta que eu te ajudo, certo? Pode perguntar que eu tiro alguma dúvida que você precisar, tá bom? Mas algumas coisas você sabe, algumas coisas têm a ver com o que eu falei naquela primeira aula, e eu lembro que na primeira aula que a gente teve sobre esse conteúdo, você estava lá. Então vamos lá. As observações eu quero fazer o seguinte. A página, pronto, a gente ainda não vai para a página, mas eu vou logo adiantando. A gente vai terminar as questões da página 68, tá? Mas a gente não vai abrir agora. Eu vou comentar algumas coisinhas e depois a gente vai lá, tá, Yasmin? A gente vai fazer que nem ontem. A gente vai tentar ou responder junto, que nem a gente fez ontem, ou se vocês quiserem responder primeiro, para depois corrigir, quando chegar a hora, a gente conversa isso, tá bom? Mas é o seguinte, aqui eu vou tentar explicar um pouquinho por que não se usa mais whom. Então, deixa eu só lembrar aqui. No começo, quando a gente começou a estudar esse conteúdo sobre pronomes relativos, eu coloquei lá que whom e who é a mesma coisa. Quer dizer quem, ou pode ser que também. E a gente geralmente usa quando a gente vai fazer referência a uma pessoa que já foi mencionada, tá? Isso aqui você já sabe, a gente já explicou sobre isso. Eu expliquei o seguinte, que o whom, ele tá caindo em desuso. Praticamente no inglês moderno, ninguém fala whom, tá? Eu queria explicar um pouquinho por que isso aconteceu, que eu acho que vai te ajudar a entender a estrutura de algumas frases que, para quem fala português, elas soam muito estranhas, tá? Então, presta atenção, vou tentar explicar um pouquinho. Vou explicar assim do começo. Como que antigamente se usava o whom e o who e por que não se usa mais, tá? Só lembrando, os dois querem dizer a mesma coisa, tá? Mas antigamente se dizia o seguinte, ó, que tinha a seguinte distinção. A gente usava whom quando ele tinha a função de algum objeto na frase. Então você tem ali o sujeito, o objeto. Esse whom era o quem, mas quando ele estava na posição de objeto. Eu vou colocar um exemplo aqui pra gente analisar isso aí. E o who, antigamente, era usado na posição de sujeito. Como assim posição de sujeito? Só a gente lembrar do português mesmo, tá? O que é o sujeito? Geralmente, quer dizer, sempre, na verdade, sujeito é quem conjuga o verbo. É quem está conjugando o verbo, é quem está praticando a ação. Então, esse é o sujeito. Nessa frase aqui, ó, quando eu pergunto Who made the English task? A gente traduz assim, ó. Quem fez a atividade de inglês, tá? Se a gente parar para observar, esse quem aqui, ele está cumprindo a função de um sujeito, porque ele está conjugando o verbo fazer, né? Então, quem fez a atividade. Aí no inglês ficava o seguinte, se esse quem, ele está na função de sujeito, ou seja, ele está conjugando um verbo, então você vai escrever who. O who é o quem na função de sujeito, tá? E o whom é a mesma coisa, quer dizer, a mesma tradução, mas na função de objeto. Por exemplo, o que é um objeto? Tá? Um objeto, geralmente, quem é o complemento do verbo.
Ou seja, aquele que não está conjugando nenhum verbo, tá bom? Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Louis, whom I respect very much, gives me a gift. A gente traduz assim, ó. Luiz, vou até traduzir o nome. Luiz, quem eu respeito muito, deu-me um presente. Deu-me um presente. Aqui a gente tem o quem, né, aparecendo bem aqui. Igual apareceu a mesma tradução, né? A gente vê que a tradução é igual. Mas por que que nesse caso eu sei que esse quem vai ser whom? Porque se a gente for fazer uma leitura da frase, esse quem, ele não está conjugando nenhum verbo, tá? Diferente do primeiro exemplo, que o quem está conjugando o verbo fazer. Nesse caso, o quem está conjugando ninguém. Não, Luiz, quem eu respeito muito, está conjugando verbo nenhum. Deu-me um presente, tá? Então, no inglês antigo, tinha essa distinção muito clara. Se a palavra quem conjuga um verbo, você vai usar who. Agora, se a palavra quem, ela não conjuga nenhum verbo, você vai escrever whom, tá? Era assim que era antigamente, tá? Mas vamos lá, até aqui, vocês entenderam essa distinção? Por que isso acontecia? Que já vou explicar por que não acontece mais. Ficou claro, né? Bom, então essa era assim que era escrito sempre. E você tinha ali uma máxima no inglês que dizia o seguinte, uma regra, que no caso tem a ver também com, quer dizer, que as línguas latinas também usavam muito isso, né? Que é o seguinte, que a gente não pode terminar uma frase com preposição. Pronto, isso, vou ter falado, deixa eu voltar aqui. Verdade, hoje em dia, você pode escrever who nos dois exemplos. Louis, who I respect very much, gives me a gift. Hoje tanto faz, hoje não tem distinção, tá? Mas por que usava tanto whom? Porque existia uma concepção de que o whom, ele se utilizava como objeto e também depois de uma preposição. Eu até vou separar aqui alguns exemplos para a gente entender o uso dele. Ó, whom era normalmente usado também depois de preposições. Eu coloquei aqui as frases em português para a gente passar para o inglês para vocês verem. Eu tenho aqui a frase em português, ó. Por quem você dedicaria seu tempo? Esse quem vai ser o que eu estou buscando, né? Vai ser o pronome relativo. Você nota que ele está depois de uma preposição, que é o por, que em inglês vai ser o for, tá? Então, antigamente em inglês fazia assim, ó. For whom. Por que eu estou usando whom? Porque ele está depois de uma preposição. Então, a frase toda ficaria assim, ó. For whom would you dedicate your time? Por quem você dedicaria o seu tempo? Note essa construção aqui. O que foi acontecendo com o inglês com o tempo? Que inclusive uma das coisas mais estranhas em inglês quando você está aprendendo. Eles têm uma mania de usar a preposição no final da frase. Tá? Isso é muito, muito, muito esquisito. A frase ficaria assim, ó, em vez de usar esse por no começo, é como se eles escrevessem assim, ó. Em vez de falar por quem você dedicaria seu tempo, hoje em dia eles escrevem assim, ó. Quem você dedicaria o seu tempo por. Olha que interessante. A preposição que antigamente se escrevia no começo, no inglês moderno, ela está se escrevendo no final. Então soa realmente assim. Quem você dedicaria seu tempo por, em vez de por quem você dedicaria. Então, o que foi que aconteceu? Esse for que você está vendo aqui, ele foi deslocado lá para o final da frase. E a frase, com o tempo, começou a ser dita assim, ó. Whom would you dedicate your time for? Preposição lá no final. Por quem você dedicaria... Não, quem você dedicaria seu tempo por. Aí isso aqui teve uma influência na forma de escrever, porque, como eu citei anteriormente, whom a gente escrevia depois de preposição. Só que quando eu desloco a preposição lá para o final, como eles fazem no inglês moderno, você não tem mais necessidade de escrever whom, porque não tem preposição aqui perto dele. Então, você meio que aboliu esse whom e passou a escrever só assim. Who would you dedicate your time for? Que em português a gente vai trazer por quem você dedicaria o seu tempo. Então você percebeu como a preposição ela deslocou a frase inteira e por essa razão a gente começou a deixar de usar o whom para começar a usar o who. Vocês entenderam essa doideira que aconteceu? E aí, ficou claro? Vocês querem mais exemplos? Entendeu? Mas pronto, posso dar um outro exemplo. É difícil mesmo porque tá uma ordem de escrita, às vezes é diferente da do português, tá? Vou colocar aqui um outro exemplo. Eu até separei 3 exemplos em português para tentar explicar várias vezes. Vou até dar um espaço aqui para ficar só isso aqui. Ó, vamos pegar essa frase em português e a gente vai traduzir para o inglês literalmente, tá?
A frase é a seguinte, ó, por quem você está lutando? Inclusive, essa frase eu vi no filme, tá bom? Eu tô pegando aqui, mas eu achei a frase interessante, que usava o pronome relativo, eu decidi trazer para cá, tá? Vamos tentar passar isso aqui para o inglês. Palavra por palavra, funcionaria assim, ó. Esse por, a gente fala for, tá bom? Esse quem, a gente tem que se decidir se a gente usava who ou whom. Aqui a gente vai usar a gramática tradicional, né? Aquela que era usada antigamente, que dizia que depois de preposição você tem que usar whom. Então, nesse caso, ficaria assim, ó, for whom, por quem. Aí você continua o resto da frase, né? Are you... O resto da frase não é importante, tá? Isso aqui é só um exemplo. Ficaria assim essa frase, ó, por quem você está lutando. É tanto que a estrutura também pode ser usado como para, como por. Só que o detalhe, Stephanie, esse for no sentido de para, ele é usado para dar uma ideia de finalidade, sobretudo quando está antecedido de um verbo. Tá? Eu posso explicar, depois que eu terminar essa explicação, eu posso explicar isso aí também, tá? Que tem alguns casos específicos. Então vamos lá. Mas sim, você está certo. Pronto, vocês entendem? Aqui é a tradução, tá? Por quem você está lutando. Inclusive, a tradução é palavra por palavra, igual no português. Aí, beleza, agora vem a confusão. O que foi acontecendo no inglês? Com o tempo, eles foram pegando a mania de essa preposição que a gente está vendo aqui no começo da frase, essa preposição aqui que está antes do pronome relativo, eles começaram a falar, isso começou na fala, a usar essa preposição no final da frase, em vez do começo. Então, a frase, com o tempo, ela se transformou e virou isso aqui, ó. Whom are you fighting for? Who are you fighting for? A tradução é a mesma. Por quem você está lutando. Mas note, de novo, vou repetir. A preposição foi lá para o final. Com o tempo, isso aqui é a evolução da língua, né? Com o tempo, percebeu-se o seguinte. Se a gente usava whom só depois da preposição, e agora a gente não tem mais preposição, a gente pegou a preposição e colocou lá no final da frase, então não tem mais necessidade de usar whom. Vou escrever who mesmo. Aí eles começaram a escrever assim. Who are you fighting for? Who are you fighting for? Aqui a gente está usando o who normal. Vocês entenderam a ideia? Foi uma transformação com o tempo que aconteceu, tá? Então, a regra, vamos dizer o seguinte. No inglês, é o seguinte. Quando você vai ter uma preposição antes de um pronome, seja qualquer pronome relativo, tá bom? Pode ser quem, qual, o que. Eles tendem a colocar preposição que viria antes dele, eles tendem a colocar no final da frase. Não sei se vocês já leram alguma frase em inglês que tinha essa estrutura. Mas sempre é assim. Mas vocês entenderam o porquê que o whom deixou de ser whom para virar who? Ou, vai lá, Stephanie, ou você continua mais ou menos, ou piorou, melhorou? Diga lá. Pronto. Perfeito, tá? E a gente tem que ficar muito atento, isso também acontece quando a gente vai usar outros pronomes. Eu vou colocar até um exemplo aqui, em português, se vamos supor que você vai pegar essa frase e você tentaria escrever ela em inglês. Vou pegar a frase assim, ó. Vou usar uma frase parecida, pelo que você luta. Pelo que você luta, tá? Esse que está no sentido aqui de o que, né? E vou até pegar aqui um exemplo, né? Esse que em inglês vai ser what, tá bom? O que, tá? Essa frase em inglês, como a gente tem, ó, uma preposição antes de um pronome relativo, o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar a preposição e vão jogar para o final. Em inglês fica assim, ó. What do you fight for? Então, esse for, esse pelo também, que for também pode ser pelo, tá, Stephanie? Tem vários significados. Você vê que na tradução, a ordem das palavras estão meio confusas, né? Em português, a gente coloca a preposição antes do pronome relativo, ou antes de qualquer outro pronome, seja interrogativo, mas em inglês não. Eles têm uma regra, uma concepção de que, se você tem um pronome interrogativo, pode ser what, who, which, qualquer pronome, você não pode, hoje em dia, colocar nenhuma preposição antes dele. Por isso que eles colocam no final. Tá, isso realmente é confuso, né? Isso quebra totalmente a ordem da frase, deixa totalmente bagunçado. Mas é isso aí, isso aqui foi só um exemplo, tá? Só para a gente entender como é que hoje em dia o inglês está funcionando. Eu acho que é a única coisa que, pelo menos estudando a gramática do inglês, que não faz muito sentido. Eu acho. Até hoje, minha cabeça até tem dificuldade de absorver por que as preposições são deslocadas, tá? Por exemplo, essa frase, no caso aqui de baixo, ficaria assim, ó.
Para quem você dará isso? Ficaria assim, ó. Who will you give this to? Tá? Detalhe, esse to é a preposição, né? Ele significa para. Você note que aqui no português, o para está antes do quem. Mas no inglês, você começa com o quem e o para, que deveria estar antes do quem, vai para o final da frase. Tá? Who will you give this to? Tá bom? Essa é uma explicação, uma curiosidade, para a gente saber por que essas transformações aconteceram. Pessoal, e aí? Tudo certo? Vocês entenderam, né? A gente tentar fazer aqui as atividades. Pronto. Então, quando você vê esse tipo de ordem, você já sabe, se for traduzir, você já sabe por que isso aconteceu. Deixa eu voltar aqui para a tela. Pronto. A gente vai tentar fazer aqui, tá, pessoal? A página 68, tá certo? Vou colocar aqui no chat também. A atividade, ela tem a mesma pegada da de ontem. A gente vai pegar a frase, tá? E a gente vai escolher, a gente vai completar a lacuna com o pronome relativo que faz mais sentido, tá? Que no caso aqui a gente vai usar todos que a questão vai pedir, né? Então aqui vale tudo. Vale who, that, which, whose, tudo que a gente viu ontem, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Maria. Deixa eu ver, a Maria Clara tá aqui. Eu vou fazer uma pergunta para ela. Não tá. Pessoal, só me tira uma dúvida, tá? Quem estava aqui na aula de ontem, me tira essa dúvida. A gente corrigiu até a questão 2 ou até a questão 3? Quem estava aqui ontem? Sei que a Yasmin estava, Guilherme estava, a Isabelle Almeida estava, Larissa estava, Milena lembro que estava. Quando vocês estavam fazendo as questões ontem, vocês fizeram até a 2 ou até a 3 em sala? Chequem no livro de vocês. Só para me confirmar. Até a... Obrigado, Yasmin. No caso, foi corrigida mesmo só até a 2. Eu lembro que eu até tinha colocado no arquivo que eu postei, eu também coloquei a correção. Tá, obrigado, tá, Yasmin? Então, vamos lá. Então, já que a 2 já foi, a gente fica com a 3 mesmo. A 3 fala assim, ó. Ponha who, which, that ou whose nos espaços que formam essas sentenças com as duas frases que foram dadas. Tá bom? Então aqui a gente vai ter a mesma lógica de uma questão anterior. Aqui você tem uma frase inteira e você tem uma frase criada a partir delas para que você complete com, no caso, o pronome relativo que faz mais sentido. A primeira eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Vou fazendo aqui com vocês no chat ou apresentando na tela. Eu vou colocar na tela porque fica mais fácil de ver, né? Aí a 2 eu vou deixando para vocês. Bom, no caso vai ser a 3 aqui. A primeira frase, a gente tem o seguinte, vai me acompanhando. Eu vou ler a letra A. Diz assim, ó. He is a famous architect. His designs won an international award last year. Tá? Traduzindo, fica o seguinte, ó. Ele é um famoso arquiteto. Os designs dele ganharam um prêmio internacional no ano passado. Aí você tem a frase de baixo com a lacuna para que você complete. Diz assim, ó. Ele é um arquiteto famoso, tracinho, designs ganharam o prêmio internacional no ano passado. Então aqui você vai ter que optar. A gente tem o who, que quer dizer quem, ou quem. A gente tem como opção o which também, que significa que ou quem, mas lembra. Desculpa, significa o que. E lembra, ele é usado para coisa somente, tá certo? A gente tem o that, que também significa que a gente pode usar tanto para coisas como para pessoas. E a gente tem aí como opção também, que o livro deu pra gente, o whose. Tá? O whose significa cujo ou cuja. Então, vamos lá. Nessa frase fica assim, ó. Ele é um famoso arquiteto cujos designs ganharam o prêmio internacional. Mas, professor, por que eu estou usando o cujo? Isso, Stephanie. Mencionei isso na aula passada. Geralmente, quando a gente está falando de algo que tem relação com posse, a gente usa whose, que é um pronome que significa cujo, e ele é usado quando um objeto possui alguém. Então, se você fosse interpretar a frase, os designs pertencem ao arquiteto, né? Ele é um famoso arquiteto cujos designs, ou seja, os designs são dele, né, do arquiteto, ganharam o prêmio ano passado. Então vai ficar o cujo mesmo.
A letra A, cujo, que vai ficar whose. Eu vou colocar em português e em inglês também. Cujo ou cuja. Pronto. A letra B fala o seguinte. He's the one. The award should be given to him. Seguinte, ele é o único. O prêmio deveria ser dado a ele. Aí vem a frase com a lacuna. Diz assim, ó. He's the one, tracinho, the award should be given to. Ele é o único, a intenção é a seguinte, ele é o único que o prêmio deve ser dado. Nesse caso, ele é o único que merece ganhar o prêmio, ou a quem o prêmio deve ser dado. Nesse caso, qual vai ser o pronome relativo que vai melhor se encaixar dessas opções? Porque é o pronome que. Então, lembrando, que, então você vai para o processo de eliminação. Se é o que, ou vai ser that, ou vai ser which, ou vai ser who. Isso, Stephanie. Aí você chega naquele critério. A quem ele está se referindo? Se é uma pessoa, você usa who. Se é uma coisa, você usa which. E você pode usar o that para os dois. Né? Nesse caso, ele está se referindo a uma pessoa. No caso é ele, né? Ele é o único que pode ganhar. Então vai ser o who mesmo. Isso aí. Letra C diz o seguinte. This is Mary. She's taking over my job when I leave. Essa é a Maria. Ela assumirá, ou está assumindo, o meu trabalho quando eu sair. Aí a frase com a lacuna é a seguinte. Ó, This is Mary, tracinho, is taking over my job when I leave. Então essa é a Maria. A intenção é a seguinte. Ó, essa é a Maria que está tomando vaga no meu emprego quando eu sair. Nesse caso, o que a gente vai usar? Então essa é a Maria que está tomando a minha vaga no trabalho, uma coisa assim. Faz aquele mesmo processo. Não pode ser cujo, porque não tem nenhuma relação de posse, tá? Não tem. Vai ser o que? Aí você tem que optar. Qual dos que's eu vou usar? Who, which ou that? Qual você colocaria? Pronto, vamos lá, vamos interpretar. Bom chute, mas lembra, o which a gente usa para falar de coisas, tá bom? E no caso, pelo contexto, tá falando da Maria, ó. Essa é Maria, que está tomando o meu trabalho, que está assumindo o meu trabalho. Esse que está fazendo referência a Maria. Essa é Maria que está assumindo o meu trabalho. Então a gente não poderia usar o which, porque o which é para coisas e animais. O que se encaixaria vai ser o who mesmo. Então sempre lembra disso, tá? O which é para coisas e animais. Who é para pessoas, tá bom? Os dois significam a mesma coisa, tá? A mesma coisa, é só questão de contexto do uso mesmo. Então, vamos para D. A D diz assim, ó. It's the invoice. You sent it to us last week. Então, essa é, a gente pode traduzir como essa é a fatura. Você nos enviou semana passada. E aí que a gente tem a frase para a gente completar. It's the invoice. Alguma coisa, you sent us last week. Então, qual é a intenção da frase? Esta é a fatura que você me enviou semana passada. Essa é a fatura que você me enviou semana passada. Esse que vai ser qual desses pronomes? Pronto, vou comentar isso aí. Aqui nesse caso não vai poder ser o whose, tá? O que não pode ser o whose, por exemplo? Porque geralmente o whose indica a questão de posse, tá? É o cujo ou cuja. Vamos tentar colocar em português. Vamos tentar colocar cujo ou cuja para ver se encaixa na frase. Fala assim, ó, essa é a fatura cujo você me enviou. No caso, não está deixando claro que a fatura pertence a alguém, tá? Então, foi a fatura que foi enviada. Então, não tem relação de posse. Só lembrar, o whose é o cujo ou cuja somente quando existe uma relação de posse, tá? Quando você está mencionando um objeto que pertence a alguém, tá bom? Aqui não está claro, só está dizendo que uma fatura foi enviada para você. No caso, você foi enviada por você, mas não dá para saber se é dele ou não, tá? Então, a gente não pode usar whose nesse caso. Pode ser which, Stephanie? Pode sim, tá? Com certeza pode, porque a fatura é uma coisa. Então, se encaixaria perfeitamente. Essa é a fatura que você me enviou. Mas poderia também ser o that.
se a gente quisesse colocar, tá? Porque o that também se refere a coisas, tá? Ele é aquele, é o pronome coringa, né? Ele serve para tudo. E detalhe, Stephanie, eu até te aconselho, eu coloquei ontem um arquivo, seria interessante se tu lesse, eu acho que o arquivo que eu deixei ontem no Google Sala de Aula, sobre a aula de ontem, que eu acho que eu comento algumas coisinhas sobre esse teto que eu acho que seria interessante. Para quem faltou ontem, foi muito importante, eu acho, se cair numa prova, se você não ler, quem faltou ontem pode se prejudicar um pouquinho. Então depois você dá uma olhadinha lá. Pronto, vamos para frente. A letra E diz assim: he is a consultant. I rely on his advice. Tá? Ele é um consultor. Eu confio, digamos assim, eu confio nos seus conselhos. Tá, beleza. Aí a frase que você deve formar é a seguinte: ele é um consultante, ou um consultor, desculpa, alguma coisa, os conselhos eu admiro. Tá? Desculpa, eu acredito, eu apoio, eu conto, eu confio, qualquer coisa do tipo. Tá? Então, nesse caso, ele é um consultor, alguma coisa, os conselhos eu admiro, eu conto, eu apoio, qualquer coisa do tipo. O que vocês acham? Qual seria o pronome relativo que mais se encaixaria nesse espacinho? Dica para vocês. Aqui há uma relação de posse. Se você parar para pensar, o conselho de que eu estou falando, ele pertence ao consultor. Então se encaixaria muito bem o cujo. Ó. Ele é o consultor, cujo conselho eu confio. Tá? Aqui está claro uma relação de posse, porque o conselho que eu estou falando, ele é posse do consultor. Tá bom? Então, nesse caso, o whose ele se encaixaria bem. Certo? E aqui eu vou dar uma dica que eu usei ontem para o pessoal. Quando você tem um espacinho, eu vou te dar uma dica. Se depois desse espacinho você encontrar um substantivo, pode ser qualquer substantivo, a probabilidade de ser whose ela é muito alta. Tá bom? Então, por exemplo, se você for olhar nesse espacinho, a gente tem a palavra advice depois, tá? Advice quer dizer conselho, em inglês. Conselho é substantivo. Então, quando tem um substantivo, é quase certeza que vai ser whose. Tá bom? Eu coloquei isso também nas anotações de ontem, tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha nisso. Mas vamos para frente. Letra F diz o seguinte, ó. The photocopier has a 2-year guarantee. It costs $2,000. Tá? Então, a fotocopiadora tem 2 anos de garantia. Ela custa $2.000. Tá? Aí a gente vai para a frasinha do espaço. Diz assim, ó, a fotografia, tracinho, tem 2 anos de garantia. Custa $2.000. Tá? Então, no caso, qual seria a intenção? Primeira dica, tá? Se você olhar depois desse espacinho, a gente tem o has que é verbo, tá? Eu dei essa dica aqui também na aula passada. Se tem um verbo depois do espacinho, você já pode descartar o whose, tá? Whose a gente só usa antes de substantivo. Caso então, é um desses aqui. Ou vai ser who, ou vai ser which, ou vai ser that. Então vai ser que, tá? Você só precisa interpretar. A intenção da frase é a seguinte, a fotocopiadora, que tem 2 anos de garantia, custa $2.000. Qual seria esse pronome aí? Qual dos que se encaixaria melhor? Eita, ia derrubando aqui. E aí, o que vocês acham? Ou vai ser which, ou vai ser who, ou vai ser that? Boa, Stephanie. Na verdade, pode ser os dois, pode ser tanto o which como o that, tá? Porque a fotocopiadora é uma coisa, tá? Então, estou me referindo a uma coisa. Então, eu posso colocar o which, ou eu posso também colocar o that. Aqui tanto faz, tá bom? Which ou that. Isso aí. Eu acho que eu corrigi isso aqui aula passada. Eu até lembro desse exemplo. Eu acho que foi até a 3, ou Yasmin, que a gente viu aula passada. Agora eu tenho quase certeza. Eu acho que a gente corrigiu esse exemplo. Até lembro da palavra fotocopiadora, eu tô lembrando agora. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui o tempo. A gente tem 7 minutos, né? Pessoal, vamos lá. Vocês querem que eu comente aqui o gabarito do simulado ou a gente faz a 4? Para não fazer em casa. O que é que vocês acham?
Vocês querem saber o gabarito da prova? Pronto, Stephanie, vamos lá. É bom que a gente dá uma pausa na atividade, né? A nota já saiu. A nota já saiu, mas é bom a gente ver aqui, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Mas, enquanto isso, vocês vão me respondendo. Pessoal, sobre esse conteúdo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão entendendo? Alguma dificuldade? Cadê? Deixa eu procurar aqui. A nota não, tá, Yasmin? A nota vocês não podem ver ainda, não. Eu recebi, eu nem olhei ainda porque não tive tempo, tá? Eu tenho só as questões mesmo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá mais ou menos. Pronto. Mas é bom, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Acho que vai melhorando. Mas a aula de ontem ela foi muito, muito importante. Assim, até foi uma pena. Vou repetir mais uma vez. Pessoal, leiam o que eu partilhei ontem, tá? Se quiserem reassistir a aula, tá bom? Eu acho que a maior parte da explicação mais clara ficou na aula passada. Mas tudo bem. Ó, as duas questões de vocês, do simulado, foi o seguinte, ó. Vou aqui ler, tá? A gente vai comentar bem rapidinho. Você vê aí se você acertou ou não. A primeira questão dizia o seguinte, ó. Qual das opções abaixo representa o uso incorreto do quantificador A e N, tá? Aqui, pessoal, a lógica era muito simples. Você só deveria observar qual era a regra. A gente usa A antes de um substantivo que não começa por vogal, tá? Se o substantivo começasse por vogal, a gente usava o N, tá? Vamos lá. Essa primeira aqui estava correta por quê? Tá aqui o N, né? Por que isso aqui está correta? Porque a palavra angel, ela começa com uma vogal. Você pode observar aqui, ó. E está usando o N corretamente, porque a gente usa N antes de substantivos que comecem com vogal. Então, essa aqui estaria correta. Pronto, a B também está correta. A gente encontra aqui o A. Ele também está correto porque o substantivo é car, né? E ele tem uma consoante, tá? E antes de consoante a gente usa A, certo? Então a regra é simplesmente essa. Antes de vogal, se usa N. Antes de consoante, palavras, né, que começam com consoante, você usa só A. Então a A e a B estão corretas até agora. Ó, a C também estava correta simplesmente por isso. A gente tem aqui a flower. A palavra flower, ela começa com a letra A. Desculpa, com a consoante. Portanto, você coloca um A. The Such an Angel. Obrigado, Conan Gray. Exato, então dá uma ajudada, né? No caso, aqui estava incorreta, era essa mesmo, porque a gente tem a palavra angel, que a gente vê que começa com a vogal, e aqui o que deveria ser usado era o N. Igual aqui em cima. Ó. Era o N, e aqui tem um A. Então estaria incorreto por causa disso. É legal essa música, ô Stefano? Se for legal, eu vou ouvir. Ela é o quê? Qual é o estilo dela? Ela é uma música meio mais... Não é triste. É meio com decepção amorosa. O nome da música é Hatter, do Conan Gray. É a música mais famosa, assim, dele. Coloquei no chat. Se for música lenta, dá pra ouvir, eu gosto só por causa do inglês. Eu gosto de ouvir inglês bem pronunciado, assim. Se for uma música legal, eu vou ouvir. Quem sabe eu gosto também. Healther, que no caso seria curador, não é? Ou Stephanie, mais ou menos assim. Não, curador. O nome é como se fosse o nome da menina que ele tá falando. Não é uma palavra assim. É o nome da menina que ele tá falando na música. É bem lenta, dá pra entender as palavras que ele tá falando. Eu até aprendi a tradução já dela. Aprendi várias palavras com essa música. Perfeito. Vou dar uma escutada. Quem sabe a gente traz na aula um dia pra gente fazer uma atividade assim de tradução da música, né? De preencher espaços. Boa ideia, eu vou pesquisar e eu vou dar uma olhadinha nela, tá? Mas vamos lá, vamos dar aqui uma olhada na última questão. Tá certo. Próxima aula, quem sabe? Acho que eu vou trazer mesmo. A 2 diz o seguinte, ó. Aqui eu coloquei alguns trechos daquela música que a gente tinha estudado, né? Que era a música do Eric Clapton. Na música How Deep is the Ocean, de Eric Clapton, temos na segunda estrofe os versos How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? Aí diz o seguinte, ó, no primeiro e último verso vemos a utilização da expressão how many. Nesse contexto, qual o sentido dela, tá?
O Ramin, ele tem uma tradução literal. Aqui você não precisava nem se envolver muito com gramática. Ramin sempre vai significar quantos ou quantas, tá? Então aqui, espero, acho que, não sei qual foi que vocês colocaram, mas essa vocês acertaram. Tava bem direto essa, né? Porque a tradução de Ramin vai ser sempre quantos ou quantas. Algumas pessoas confundem com quanto ou quanta, mas quanto ou quanta seria how much, tá? Pronto, mas tá aí, tá? O gabarito, espero que você tenha acertado, espero que você tenha se saído bem, tá bom? Deixa eu voltar aqui pra tela. Boa, Stephanie. Então já tem nota boa aí, tá? Panic at the Disco, High Hopes, indico muito. É uma banda ou essas duas músicas são dele, Isabelle? É do mesmo cantor? Conan Gray também? Pronto. Boa, vou dar uma pesquisada aqui. Quer dizer, não é. Vou botar aqui no Google, Conan Gray, pra mim não esquecer. Conan Gray. Pronto. Aí essa outra eu vou digitar aqui. Panic. Só um instante, tá, pessoal? Só pra me anotar aqui o nome dessa música. Panic at the Disco. High Hopes. Pronto, anotei as duas, tá certo? High Hopes é o nome do cara. Entendi, tá? Pessoal, é isso, tá? Já deu 3 horas. Pessoal, até a próxima aula, tá bom? A gente se vê próxima semana. Tchau, tchau.